Boa noite, porta-voz. Débora Bergamasco, do SBT. Tudo bem, Débora? Eu gostaria de saber quando que o presidente Jair Bolsonaro vai efetivar o anúncio que ele fez na última sexta-feira, durante o nosso café, sobre a demissão do presidente dos Correios, quando isso vai acontecer e se já há o nome de um substituto para ele no cargo. Tá, ele ainda não decidiu com relação ao momento da efetivação e tampouco, por consequência, possui um nome já avaliado e acordado por ele e o Ministério da Ciência, Tecnologia, etc. Boa noite, porta-voz. Manuela Albuquerque, do Metrópolis. Tudo bem? Porta-voz, eu queria saber, nesse contexto agora de indicação do novo presidente do BNDES, se o presidente externou o motivo da escolha. É a primeira pergunta. A segunda, aproveitando a presença da Raquel Dodge aqui hoje, queria saber se o presidente acompanhou a campanha dos candidatos à lista tríplice, da PGR, e se tem algum candidato com perfil que agrada o presidente entre os candidatos que estão disputando. E a última sobre o pacto entre os 6 poderes, se caminhou, como é que está aí, se vai ser assinado nessa semana. Ok, vamos começar com a PGR. Então, o mandato da atual Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, termina dia 18 de setembro. O presidente considera que este processo ainda está em construção e será conduzido pelos entes responsáveis. Após a definição da indicação da lista tríplice pelo voto dos 1.200 procuradores, todas as circunstâncias serão levadas em consideração pelo senhor presidente para balizar a escolha até setembro do novo procurador ou nova procuradora da República, Procuradora-Geral da República. Com relação ao pacto, esse assunto está sendo avaliado constantemente por parte do Executivo, que aguarda a definição de parâmetros dos outros 2 poderes em prol de uma agenda positiva para o nosso país. Com relação ao novo presidente do BNDES, o presidente reuniu-se, como eu já vos avancei, com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para tratar desse assunto por 2 vezes no dia de hoje. O nome definido, como deve ser já de conhecimento de vocês, foi o senhor Gustavo Henrique Montesano, atual secretário especial adjunto do Ministério da Economia. A substituição de um titular de qualquer órgão federal é considerado normal pelo senhor presidente em função do interesse público e da capacidade de colocar os projetos em andamento com vias a atingir os resultados que foram estabelecidos anteriormente. Uma das medidas que se deseja para o BNDES é a devolução de recursos que estão no banco para o Tesouro Nacional. Além disso, o BNDES deve aumentar os investimentos em infraestrutura e saneamento, ajudar a reestruturar estados e municípios, abro aspas, a caixa preta do passado, fecho aspas, apontando para onde foram investidos os recursos em Cuba e na Venezuela, por exemplo. Oi, porta-voz, boa noite, Daniele, da Folha de São Paulo. Tudo bem, Daniele? Tudo bom? Na verdade, são 2 perguntas. Uma é em relação à MP, que o presidente acabou vetando, a gratuidade das bagagens aéreas. A dúvida é que a explicação é que o veto se deu por razões de interesse público ou por violação ao devido processo legislativo. Eu queria saber se ele detalhou qual que seria esse interesse público e que violação seria essa. E a segunda como o senhor comentou, o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho esteve aqui hoje, e o senhor citou que um dos interesses dele é representar o Brasil no circuito mundial. Isso acaba coincidindo com o momento em que ele está com o passaporte apreendido. Eu queria saber se isso foi debatido também nesse almoço, nessa reunião. Obrigada. A questão do jogador Ronaldinho Gaúcho,
eu não estava presente no almoço e, por consequência, o que eu vos adiantei foi o passado pelo senhor presidente e também pelo presidente da Embratur, o Gilson. Então, o Ronaldinho é um conhecido antigo do senhor presidente da República e demonstrou a sua disponibilidade para, com a sua capacidade de formar opinião, mostrar o Brasil em âmbito internacional, por meio de sua mídia social e do próprio seu apelo como um grande jogador, inclusive escolhido em alguns dos eventos como o melhor do mundo. Questão da gratuidade de bagagens, o presidente decidiu vetar a regulamentação de franquia da bagagem, inserida por emenda parlamentar na tramitação da MP 863. A decisão do presidente foi tomada analisando vários aspectos, como você mesmo disse, por razões de interesse público, violação ao devido processo legislativo e suas consequências para a atratividade do mercado nacional. Não tem a previsão de outra medida provisória para cobrar bagagem só de empresas low cost. A partir do veto, o tema continua sendo objeto de resolução da ANAC. Boa tarde, porta-voz. Jussara Soares, repórter do Jornal o Globo. Tudo bem, Jussara? Tudo certo. Porta-voz, no final de semana, o presidente, lá em Santa Maria, ele deu a seguinte declaração, que a população armada impedia golpes de Estado. Agora, novamente, no evento, ele voltou a falar que quem quer desarmar o povo é porque quer o poder absoluto. Eu queria entender o que, na prática, o que isso significa. Por que ele faz essa relação entre população armada e golpes de Estado e como a população armada impediria isso? O presidente entende que é direito da sociedade ter a posse ou porte de arma, conforme ele próprio já havia definido dentro dos parâmetros, dentro das suas ideias de campanha. Assumindo a presidência da República, ele colocou em prática, por meio de legislação que é passível de análise do Congresso, esse desejo que foi esposado pela própria sociedade. Nesse contexto, o presidente entende que sim, que as pessoas devem ter o direito de possuir a arma e a consequência disso é ter, dentro do âmbito da sua área ou no fato de, portando a arma, poder conduzi-la em ambiente público, a sua liberdade fortalecida por essa ação. Boa noite, porta-voz Carla Araújo, do Valor Econômico. Tudo bem, Carla? Tudo bem, senhor. Eu queria saber, com a demissão do Levi no sábado, praticamente, né, foi no domingo de manhã, mas no sábado o presidente falou espontaneamente ali na saída da Alvorada sobre a situação do Levi. Ficou uma sensação em algumas pessoas que já também participaram de outros governos, né, antigos, de um receio de uma caça às bruxas a essas pessoas que participaram de outros governos. Eu queria saber se o presidente vai adotar esse critério, eventualmente para novas demissões em alguns órgãos, em algumas pastas, ou se o caso do Levi foi um caso pontual. O Obrigado. presidente tem, por concepção pessoal, naturalmente, a percepção de que eventuais pessoas que tenham participado de governos que colocaram o Brasil nessa situação catastrófica que se encontra, não devem compartilhar conosco a possibilidade de promover a melhoria do Brasil. É nesse contexto que o presidente trabalha. Por outra vertente, a escolha das pessoas que hão de dirigir os vários órgãos do governo do presidente Bolsonaro nitidamente, vocês já perceberam isso, dentro de um caráter técnico. Então, sendo um caráter técnico, o próprio substituto do Joaquim Levi, agora se apresentando o Gustavo Montezano, corrobora essa percepção do senhor presidente. Boa noite, porta-voz. Levi, da Rádio Jovem Pan. Minha pergunta também é sobre o veto à gratuidade das bagagens. Se o presidente não teme que o Congresso derrube esse veto, porque é uma questão que divide opiniões, gera algumas resistências no parlamento, isso pode acabar sendo uma queda de braço com o Congresso. O presidente entende que a Casa de Legislação, o Congresso ou o Senado, tem o seu direito de analisar as proposições do governo, de confirmá-las, eventualmente refutá-las.
Dentro desse contexto, ele não teme absolutamente que eventuais decisões que sejam contrárias ao posicionamento que hoje ele tomou, seja colocado como um eventual desalinhamento do Poder Executivo com o Poder Legislativo. O porta-voz Gustavo, do Portal G1, tudo bem? Como vai? O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele disse que ficou perplexo com a demissão do ministro Levi, disse que é uma coisa covardia sem precedentes. Como é que o governo vê essa declaração, porta-voz? Que é uma declaração pessoal do senhor presidente da Câmara. Boa noite, porta-voz. Fábio Murakawa, da Tudo Valor. bem, Murakawa? Tudo bem. Porta-voz, a razão da apreensão do passaporte do Ronaldinho foi uma infração ambiental, uma multa ambiental que ele não pagou, né? E a gente sabe que o presidente ele já foi alvo de uma infração desse tipo, né? E ele é bastante crítico ao que ele chama de fábrica de multas do IBAMA. Então eu queria saber se isso também foi conversado entre ele e o Ronaldinho no encontro de hoje. Como eu já respondi em um questionamento anterior, eu desconheço esse tema no almoço que foi capitaneado pelo presidente com o Gilson e com o próprio Ronaldinho. Agora, fazer qualquer tipo de comparação entre eventos pessoais e eventos do senhor presidente não são adequados nesse momento. Pessoal, então, paz e bem para vocês.